Voltamos com o segundo bloco do Gazeta Entrevista. Mais uma vez estou ao lado da doutora Tatiana Martins, ela que atua como advogada há 20 anos e é especialista nessa área de defesa da mulher. Doutora, agora continuando a respeito do que estávamos falando, quando a gente fala a respeito de lei, a lei primordial é a Lei Maria da Penha. Certo. E é uma lei que já tem muitos anos, nós já temos ela ali funcionando há muitos anos no nosso país, mas ela passou por atualizações justamente para dar esse espaço, dar essa assistência maior à mulher que ela é vítima de algum ato de violência, assim por diante. Quais foram essas mudanças, doutora? Certo. Nós temos, a Lei Maria da Penha já tem 19 anos, mas nós temos uma lei um pouco mais recente, que é a Lei do Feminicídio, que está completando 10 anos hoje, né? E essa legislação, ela trouxe, as duas legislações trouxeram várias mudanças. Uma das mudanças que ficou mais marcada, acho que todo mundo ficou comentando, foi porque ela se tornou o feminicídio, né? O crime mais penoso, né, com a pena mais alta da nossa legislação hoje é o feminicídio, que é 40 anos, né, que passou de 30 para 40. Então, ele é considerado um crime mais grave do Código Penal hoje, é o feminicídio. E ele se tornou um crime próprio, agora ele tem até um dispositivo especial, ele não é um agravante do crime de homicídio, ele é um crime específico. E isso é muito importante em relação à especificidade dele, mas eu entendo que o aumento da pena em si não é algo que vá trazer algum benefício para a população. Eu acredito que o que realmente traz um benefício para a população é tentar evitar isso. E saiu também hoje, né, na divulgação desse aniversário, vamos dizer assim, da lei, um resultado aí de um aumento do número de feminicídios, de processos judiciais criminais, né, que envolvem o feminicídio em 225%. E esse índice é bem preocupante, bem alarmante. A gente observa que apesar de aqui no Acre ter diminuído o feminicídio, não a tentativa nem a violência, mas o feminicídio, no Brasil houve um aumento expressivo, né, desse crime. Então, doutora, que até os dados mostram que em 2024 até outubro, mais de 1.000, para ser bem exato, 1.128 feminicídios registrados. Então, isso é um número absurdamente alto. Muito alto, né? E principalmente pelos motivos que ensejam o feminicídio, que nem eu estava explicando, né? O feminicídio não é a morte de uma mulher. O feminicídio é a morte da mulher pela condição dela de gênero, né? Pela condição do machismo. Então, é isso que tem que ficar claro para a população. Não é porque mas mata homem também. Mata, mas não por esse motivo. Não por causa do fim de um relacionamento, né? As mulheres são mortas muito mais em relação a esse tipo, né, de situação, de não aceitação do fim do relacionamento, etc., como a gente estava abordando aqui. Então, é isso que a lei vem trazer, essas tipificações diferenciadas para tentar evitar com que esse crime volte a ocorrer no nosso país. Entre as alterações também na legislação, que são importantes, por exemplo, a utilização de tornozeleiras nas saidinhas, né? Porque às vezes o cara, o que acontecia, né? Ele tentava matar, não conseguia, ia preso, aí nesses saidões aí né, que existe, ele acabava terminando o serviço, vamos dizer assim, é horrível falar isso, mas, né, é a expressão que eles utilizam. Então, qual que é a importância da alteração da legislação? Agora que ele vai sair, ele vai ter que sair com a tornozeleira. Então, se ele se aproximar, é acionado. Se ele tirar, é acionado. Então, ele vai ser preso, né? Então, é muito importante. O crime também de ameaça, ele passou a ser agora, desde o ano passado, ele é incondicionado. É uma ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora não necessariamente eu preciso da mulher. Então, se ela se retratar, porque infelizmente acontece muito, não, eu vou tirar a queixa, não é assim? Né? E agora, com essa questão dela se tornar uma ação penal pública incondicionada, não dá mais para você voltar atrás. A partir do momento que o promotor observar que existe realmente um perigo à vida daquela mulher e realmente ocorreu o crime de ameaça, aquele processo ele vai prosseguir. Tá? Doutora, quando a gente fala também
muito a respeito da lei do feminicídio, e até pegando um gancho do que a senhora disse, realmente, se a gente for parar para analisar, a gente não, talvez só aumentar a quantidade de anos, né, após o julgamento assim por diante, não traga um resultado mais expressivo. Hoje, na sua experiência, claro, atuando também com a equipe, né, justamente voltada para essa parte. No entendimento de vocês, quais as ações que poderiam ali de fato e de forma mais precisa mudar, vamos dizer, essa cultura que a gente observa e a gente pode falar com mais propriedade ao nosso estado, que é essa cultura de posse. Que o homem ele pode terminar um relacionamento, seguir, casar com outra, mas a mulher tem que ser eternamente dele, vamos dizer assim. Quais são essas ações que vocês acreditam que pode dar uma alteração nessa cultura que a gente ainda tem? A educação, né? Eu sempre bato nessa tecla que a educação é tudo. Desde 2021 existe uma legislação que alterou a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e essa alteração determinou que a Lei Maria da Penha ela precisa ser integrada à diretriz curricular. Então, dentro da matriz, da diretriz curricular, eu preciso ter a introdução da Lei Maria da Penha, e eu não tenho. Desde 2021, existe uma lei federal determinando que a educação básica integre na sua matriz curricular isso, e eles nunca fizeram isso. Nós estamos em 2025 e, pelo menos aqui no estado do Acre, nós não temos conhecimento de nenhuma escola que tenha em sua matriz curricular a Lei Maria da Penha. O que a gente vê é algumas palestras, né, esporádicas, não do jeito que determina a legislação, infelizmente. Né, eu sou conselheira de honra do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, e lá dentro a gente tentou várias vezes falar com o secretário de Educação para que a gente resolva esse problema. E o que a gente escuta é só, nós estamos fazendo curso com os gestores, nós estamos fazendo curso com os professores, mas até hoje, né, 4 anos depois, 5 anos depois da aprovação da legislação, a gente não tem ainda essa educação para as crianças, não chegou ainda nos alunos. Então, enquanto isso não chegar nas escolas, eu não vejo muita mudança social acontecer, porque é só através da educação que a gente consegue mudar esse nosso país, a gente sabe disso. E enquanto a lei não chegar lá, isso não vai mudar, infelizmente. E assim, do que já acontece, vamos falar assim, das famílias já desestruturadas, o que a gente pode vir a fazer? Bom, o que a gente já faz e fazer um pouco aumentado, que são os grupos reflexivos importantíssimos que o Tribunal de Justiça tem hoje. Ele tem que ser aumentado, ele tem que ser fomentado. As políticas públicas para essas mulheres, para ministrar cursos, para que ela ganhe uma independência financeira, né? E cursos de verdade, que realmente tirem ela daquela dependência financeira. Não curso de aprender a cozinhar, de coisas que estigmatizam e que ainda continuam a propagar o machismo, né? Cursos realmente que ela ganhe dinheiro, que ela consiga sair desse ciclo. Tem um projeto de lei que está tramitando agora na Câmara, que é o aluguel social para mulher vítima de violência. Eu espero que ele seja aprovado, que dê tudo certo, que é importantíssimo, porque às vezes a mulher, para onde que eu vou? Com o meu filho, com minha filha, né? Ou ainda que sozinha, para onde que eu vou se eu sair da casa, né, que é do quintal da minha sogra? Muitas vezes, acontece muito de construir no quintal de sogra, né? O aluguel social é importantíssimo, né? Que daí ela vai ter para onde ir, né? Nós temos a Casa Rosa Mulher, só que a Casa Rosa Mulher ela não pode sair para trabalhar, né? Então, se ela entrar nos meios nas casas, vamos supor, na casa brasileira que está sendo construída e tal, tem situações que ela não vai poder ficar entrando e saindo. Então, ela não vai querer. E outra, é como se você estivesse prendendo a vítima, né? Se ela vai nessas casas de acolhimento. Sim. Não é o que a gente quer, né? E quando a gente fala de educação, tanto para tirar essa visão de o homem é o dono da mulher, existe essa educação, até que foi o que a gente conversou no bloco anterior, da mulher também entender o que realmente já é a violência, porque para reforçar, a violência não é só agressão física, não é um tapa, não é um murro que ela pode levar, mas isso já começa bem antes
Sim. até a agressão verbal. Sim, com certeza. E assim, aí cabe a vocês, aí é o papel de vocês, jornalistas, né? Vocês têm esse papel importantíssimo de trazer essa informação, divulgar essa realidade, esses conceitos, para que a mulher possa entender e compreender de que ela está num ciclo de violência, que ela precisa sair dele, que ela precisa conseguir seguir a sua vida, seja com ele, seja sem ele, mas livre dessa violência. Existe até um ponto, doutora, que é até importante a gente reforçar. Volta e meia a gente vai na DEAN, né, grava algumas situações que acontecem, inclusive também em relação à parte da mulher, né, que é o que eu vou me referir agora. E às vezes cria-se aquela situação de, alguma mulher, uma específica, mas ela foi mal intencionada, não aconteceu, ela quer me prejudicar. É o que eu mais escuto. Já houve situações até que nós conversamos até com delegadas, né, que eles falaram, olha, realmente, ela chegou, disse que foi agredida, mas depois a gente descobriu que na realidade a vítima foi o homem. Porque ele não fez nada e ela com raiva, querendo... E até o ponto que eu quero chegar, até para a senhora também poder reforçar, é que tudo passa por uma investigação. Sim, com certeza. Não é simplesmente, não, a mulher vai chegar, ele me bateu, vamos prender. Não é assim. Existe também o ponto, não, aconteceu, então vamos investigar, até porque existem pessoas mal intencionadas de todos os lados. Então pode haver também uma má intenção. Deixa eu te dizer, eu já vi homens apanhando de mulheres. Existe, eu não estou dizendo que não existe. Só que o que a gente está trabalhando? Gente, a gente está trabalhando com números. Eu não tenho alarmantes índices de homens morrendo dentro de casa. Eu tenho alarmantes índices de mulheres morrendo dentro de casa, né? Então, assim, a lei, ela vai pelo que está urgindo ali nessa cidade, o anseio social é esse. Nós não estamos dentro de um contexto social de homens sendo assassinados, homens sendo mortos dentro das suas casas pelas mulheres. Isso é raro acontecer, não estou dizendo que não acontece. Estou dizendo que 97%, vou colocar assim, 97% das vezes é verdade. 97% das vezes a mulher realmente está sofrendo violência. E tem aqueles 3% ali que ela tem que pagar por esse crime. Existe um crime já tipificado no Código Penal para isso, que se chama denunciação caluniosa, né? Então ela vai responder por esse crime. O homem pode procurar justiça, ele pode procurar justiça. Eu já até convivendo, vimos casos, muitas vezes a mulher chegar toda roxa, tudo, e ela disse, é porque eu fui agredida, isso, mas depois, após a investigação, descobri, não, ela estava agredindo ele e ele a segurou para justamente... E acabou que ela tentou reverter a situação. Agora, claro, como a senhora falou, é uma porcentagem mínima, porque de fato os números apontam aí essa relação em que a maioria, né, infelizmente, as mulheres de fato que são as mais violentadas. Agora, frisando, é investigar. É preciso ter o ponto de partida que é procurar as autoridades, no caso a polícia. Sim, importantíssimo. Até porque, assim, se você estiver insegura, a partir do momento que você procura ou a Defensoria Pública, ou a DEAN, ou um advogado, ou a Secretaria da Mulher, enfim, a partir do momento que você procura alguém, né, e a maioria, infelizmente, não procura, é onde se dá para chegar e fazer alguma coisa. Não tem como o Estado chegar em você e saber do que está acontecendo sem haver esse acionamento. E a população precisa fazer a sua parte também. A gente brinca, né, que em briga de marido e mulher a gente mete colher, sim. A gente, observando uma situação que a mulher esteja sofrendo violência, é importante o vizinho, o síndico denunciar. É até lei isso, né? Você não pode omitir o socorro, você tem que socorrer essa mulher, você tem que fazer a sua parte. Fazer a denúncia, procurar as autoridades, pode fazer anonimamente, mas você precisa fazer essa denúncia. Porque você pode salvar a vida de alguém fazendo isso. Claro. Né? Olha só, dessas mulheres do ano passado, né, das 10 mulheres, apenas uma tinha medida protetiva de urgência. Todas as outras nunca procuraram um sistema de justiça. E morreram. Que alarmante, né? Olha, doutora, nosso tempo estourou no nosso segundo bloco.
mas vou deixar o espaço, pedir para a senhora finalizar esse bloco já fazendo esse pedido para as mulheres que nos acompanham, né? Conhece alguém ou se existe alguma que está nos acompanhando também é vítima, possa procurar, o que não pode é ficar calado. Então, a senhora que tem essa experiência, que atua diretamente nisso, eu peço para que a senhora faça esse pedido para quem nos acompanha. Certo. Eu vou pedir para que, em homenagem, né, ao Dia da Mulher, nós estamos no mês da mulher, comemoramos recente, agora o dia 8, que você, mulher, procure a Delegacia da Mulher, procure a Defensoria Pública e se informe. Você não precisa necessariamente ir lá para prestar uma queixa. Você pode ir lá para se informar sobre os seus direitos, se informar se você realmente está sofrendo, está dentro de um ciclo de violência. A violência não é só física, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial, ela pode ser psicológica. E você precisa se libertar disso, existem programas para isso. Não necessariamente você vai penalizar alguém, mas você precisa procurar ajuda, né? E isso pode salvar a sua vida. Então, eu peço para que as mulheres não procurem os seus direitos, não fiquem paradas, não se submetam a esse ciclo da violência. Doutora Tatiana, muito obrigado. Teríamos muito assunto ainda e acho que em breve a gente tem que retornar justamente para conversar ainda mais sobre esse assunto importantíssimo. Muito obrigado e sucesso nessa jornada. Obrigada. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo agora, daqui a pouco a gente retorna com o terceiro bloco do Gazeta Entrevista. Espero você.